Olá, tudo bem? Sou Paulo Oliveira, canal Interagindo com o Cristão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deixa eu me ajeitar aqui, tá tudo torto. Opa. Aqui, melhorou um pouquinho, né? Tá bom, sim. Então, é o seguinte, onde vai estar agora, né? Hoje é dia 26 do 6. Então, a gente vai estar abordando hoje sobre o pensamento humano, né? O raciocínio, depois do advento do iluminismo, né? Humanismo, racionalismo, enfim, veio a ciência, tal, é tudo cabeça do homem. E ultimamente estão gastando bilhões e bilhões. Algumas empresas americanas, os chineses, indianos, daqui a pouco até o Brasil também, um país pobre, miserável, vai estar gastando dinheiro nessa área para enviar foguete para Marte, sei lá, o raio que o parta, para tentar descobrir alguma coisa. Na cabeça deles, eles querem descobrir nova civilização, outras pessoas, extraterrestre, sei lá que nome dá isso aí, né? Como outros malucos aí seguem OVNIs, acreditam em bichinho verde e tantas outras coisas. O fato é que eles gastam bilhões, sabe, em tecnologia, em pesquisa, em dinheiro, sabe, no fabrico daqueles foguetes enormes, caríssimo, para mandar para outros lugares, para habitar, para descobrir água, enfim. E, por outro lado, sabe, milhões e milhões de pessoas nos países africanos, são mais de 800 milhões de pessoas morrendo de fome. No Brasil, após pandemia, 33 milhões passam fome. Fome, um dos maiores países produtores de alimentos do mundo, e passamos fome. E os malucos desses presidentes aí, do nosso país principalmente, ficam viajando para lá e para cá, contando um monte de mentira. E as pessoas passando fome aqui nesse país. Então, é um absurdo. O mundo num caos terrível. Loucura, os homens tudo louco, doidos, se matando. Matando as esposas, matando os filhos matando os pais. Crianças sendo violentadas, estrupadas, casamentos destruídos, guerras e mais guerras para tudo quanto é lado, sabe? Ódio para tudo quanto é lado, a briga de poder entre as nações, de posições, nas empresas também, uma guerra maluca, louca, desenfreada. Esta é a situação do mundo. E eles preocupados em mandar foguetes lá para cima, sabe? E não está preocupado com o seu próximo. E a gente, né, cristãos, eu no caso cristão evangélico, pregamos a palavra de Deus, outros milhares e milhões pregam aí nas plataformas, nas igrejas, nos templos, todos os dias, nas praças, pregando o evangelho, e eles no seu orgulho, na sua arrogância, no seu entendimento, no seu conhecimento, diz que Deus não existe, mas creem em outros povos e outros seres, eles acham que é possível, mas não creem em Deus. Deus está em todos os lugares, em todas as coisas, e eles não creem em Deus. O ar que eles respiram, o alimento que eles comem, a chuva que cai sobre a cabeça deles, e eles não dão crédito. E diz que tudo é invenção, criação, sabe, da cabeça do homem, falácia, sabe, criancice. É isso que eles dizem a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Criador de todas as coisas, e não creem, mas gastam bilhões e bilhões para mandar esses foguetes no espaço, e se sentem orgulhosos disso. Eles vêm aí na televisão, se orgulham disso, desses feitos malucos, estúpidos, e pessoas passando fome. E é disso que a gente vai estar falando aqui, mostrando alguns vídeos que chocam a gente. Chocam, infelizmente. É uma realidade. Vem comigo, canal Interagindo com o Cristão. Eu sou Paulo Oliveira, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então vamos lá, ouvir um pouquinho. A corrida espacial aconteceu há muito tempo atrás, mas nós Vamos ouvir um pouquinho dessas histórias aí, tá bom? Eu já volto. completamente o mundo atual que conhecemos. Essa é a geopolítica espacial. E esses são os problemas e as vantagens de começarmos uma exploração fora da Terra. Em 1923, Robert Goddard criou o primeiro foguete movido a combustível líquido.
De lá para cá, já houve muita disputa, evolução e inovação no campo espacial. O que realmente deu um grande salto nisso tudo foi a Segunda Guerra Mundial e a sua corrida espacial. Depois da guerra, a exploração espacial esfriou. E agora, a busca e investimentos nessa área têm crescido rapidamente. Mas por que a exploração espacial vai mudar o mundo por completo? O primeiro grande fato que está acontecendo atualmente é a privatização dos lançamentos espaciais. Algumas empresas privadas estão se especializando nos lançamentos para fora do planeta. E cada vez está ficando mais fácil e acessível sair da Terra. Ainda estamos longe de ter essa comodidade para pessoas comuns, mas a facilidade vem crescendo de forma acelerada. A primeira base de lançamentos privada é o complexo de lançamentos do Rocket Lab 1, na Nova Zelândia. Localizada na Ilha do Norte, essa base pertence à empresa Rocket Lab, que é uma fabricante aeroespacial. A Rocket Lab foi fundada em junho de 2006 por Peter Beck, que é da Nova Zelândia. E a empresa se identifica da seguinte forma: uma empresa espacial de ponta a ponta que oferece serviços de lançamento confiáveis, projeto e fabricação completos de espaçonaves, componentes de satélite e software de voo. Hoje, existem mais de 1.700 satélites em órbita com a tecnologia Rocket Lab. Mas a base de lançamentos foi inaugurada oficialmente em 26 de setembro de 2016. Essa é uma empresa privada, que tem um valor estimado acima dos 714 milhões de dólares. E, atualmente, ela já fez uma diferença mundial. Olhando pela ótica da geopolítica espacial, essa empresa já tem um grande impacto na sua área. Mas esse é apenas um pequeno... Voltando um pouquinho aqui para mim, nós vamos falar a respeito de uma passagem bíblica que na maioria das edições, das traduções, nem dizem que é parábola, embora alguns estudiosos contam como parábola, mas aqui nem é registrado como parábola. Se não é parábola, então é algo verídico, ok? Verídico, verdadeiro, que aconteceu. Parte espiritual e parte terrena, vamos dizer assim, ok? Então, Lucas capítulo 16, que diz assim, sobre o rico e o Lázaro, capítulo 16, a partir do versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e que até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, o rico no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro, no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e que esfregue a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. Se existe algo fora da terra, se existe um outro mundo, é este mundo aqui. O mundo espiritual. É para onde nós iremos. Os que se converterem a Jesus Cristo, os que aceitaram a Cristo como Salvador. Os que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deixou a sua glória, desceu até aqui, morreu na cruz do Calvário para perdoar o meu e o seu pecado, se assim você o aceitar. E aí entra nesse mundo espiritual. Aqui a gente vê literalmente, não é parábola, não está nem escrito como parábola. Outros pensam diferente, isso não importa. Eu acredito que é literal isso aqui. Você entendeu? Ambos judeus, um rico e o outro pobre. O rico gozou de tudo que foi possível, morreu, foi para o inferno. E o pobre, que estava à porta desse mesmo rico, nunca recebeu nada, uma comida sequer, cheio de chagas, doente, também morreu. Foi para um lugar especial de gozo e está aguardando a vida do Senhor Jesus Cristo.
Esse é o mundo que eu creio. Não esse mundo fantasioso, fictício, que esses humanos, pelo raciocínio, pelo seu conhecimento, pela tecnologia, pela ciência, pensam em existir. E gastam bilhões e bilhões, bilhões de dinheiro para ir, sabe-se lá eu para onde, e pessoas morrendo em todo o mundo. Então vamos dar sequência aí. Eu quero também depois abordar aqui sobre um pensamento, sabe, de um site aqui maravilhoso que fala sobre outros mundos, né? Ele dá uma pincelada e a gente vai dar todo o crédito, é lógico, a eles e ler o texto que foi escrito por eles, que vai dar base naquilo que eu estou falando e abrir mais a minha e a tua mente, ok? Então vamos para a próxima aqui. A corrida espacial. Então vamos aqui para essa reportagem. Pela Organização da ONU para Alimentação e Agricultura. O cenário da fome no mundo, que já era crítico, piorou durante a pandemia. Por conta dos impactos da pandemia da Covid-19, o aumento da fome no mundo foi alarmante. Segundo o relatório, cerca de 811 milhões de pessoas passaram fome em 2020 e cerca de 2 bilhões de pessoas não tiveram acesso a uma alimentação adequada. Em muitos países, a pandemia provocou recessões brutais e prejudicou o acesso aos alimentos. Esse agravamento da fome no mundo é o mais importante nos últimos 15 anos. Segundo os dados, mais da metade de todas as pessoas enfrentando a fome vive na Ásia, mais de um terço na África e uma proporção menor na América Latina e no Caribe. Mas o aumento mais acentuado da fome foi na África, onde a prevalência estimada é de que 21% da população viva sob insegurança alimentar. No Brasil, os dados do relatório mostram que 23,5% da população sofreu com insegurança alimentar moderada ou grave entre 2018 e 2020. No período de 2014 a 2016, o número era de 18,3%. O relatório das Nações Unidas trouxe também um alerta. Cerca de 660 milhões de pessoas no mundo ainda irão sofrer de fome em 2030. Lembrando que esse era o ano programado pela comunidade internacional para erradicar a fome no mundo. Segundo a ONU, para combater a fome é necessário um conjunto de políticas e investimentos que passam pelo combate à pobreza e às desigualdades estruturais. Aqui é sobre o Brasil. Realizada durante a pandemia no país. E a fome foi um problema, sobretudo, nos lares chefiados por mulheres autodeclaradas pardas ou pretas. Olha só. A fome atingiu 33 milhões e 100 mil brasileiros entre novembro de 2021 e abril de 2022. E a falta de comida tem cor e gênero. Dados que fazem parte de um segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, Vigisan. Segundo o levantamento, 1 em cada 5 famílias chefiadas por pessoas autodeclaradas pardas ou pretas no Brasil sofreu com a fome. Isso representa 17% no caso das pessoas autodeclaradas pardas e mais de 20% das pessoas autodeclaradas. Bom, o fato aqui não importa se é parda, se é preta, se é azul, se é verde, se é branco, não importa. É a quantidade de pessoas que passam fome no Brasil, por volta de 33 milhões de pessoas. E o Brasil, da mesma forma que os demais, pensam, estão com a cabeça em outras coisas. É o terceiro ou quarto maior produtor de alimento do mundo. E com todas essas pessoas passando fome no país. E os malucos lá continuam mandando foguetes lá, não sei para onde lá. Então, é algo assim, estúpido. Mas é estúpido demais da conta, só. Entendeu? O homem é isso aí, é louco, totalmente louco. Depois que Adão pecou, caiu lá, ele e Eva, a sua descendência é isso aí, só malignidade, só maldade.
e egoísmo. Somente Jesus Cristo tem o poder de libertar e tirar o homem dessa situação, dessa avareza, dessa indiferença e tantas outras coisas más que o homem tem feito. Tá bom? Então nós vamos fazer uma leitura. É isso aqui, ó. Todo crédito para esse site, que é a biblia.com, da onde eu vou tirar esse relato aqui. E aí vocês anotam aí as passagens bíblicas, né, que vão estar aqui, que não dá para puxar tudo, senão o vídeo fica muito longo. Eu vou ler a matéria, depois vocês procuram aí onde está o livro, o capítulo e o versículo, amém? Então vamos lá. Sobre a existência de outros mundos habitados, tudo isso vai estar na descrição do vídeo, tá? Os endereços, tudo certinho. Encontradas algumas diretas evidências na palavra de Deus. Há, porém, um número maior ainda de evidências indiretas, que no contexto geral das Escrituras nos levam a crer na existência de outros mundos. Em 1 Coríntios 4,9, depois vocês leem lá, encontramos uma das evidências mais contundentes em favor do nosso ponto de vista. Temos que analisar, em primeiro lugar, o contexto no original grego para descobrirmos o que estava na mente do apóstolo Paulo e qual era para ele esse significado das palavras mundo ou universo. Observe que na parte final do verso 9, lemos que nos tornamos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. A palavra mundo, traduzida na palavra grega, cosmos, tem o significado usual de a terra habitada, mas também significa universo. Por exemplo, W.C. Taylor, em seu dicionário do Novo Testamento grego, assim define a palavra cosmos, ou universo ou mundo, a soma das coisas criadas, a terra habitada, os habitantes da terra toda, e etc. Aí está uma ideia muito interessante, perfeitamente cabível no texto analisado. Também o autorizado de Analytical Greek Lexicon, analisando o sentido da palavra cosmos, conclui, também significa universo material, e em 1 Coríntios 4,9, como já foi lido lá em cima, o agregado da existência sensitiva. Sensitiva no caso, né? Nós aqui, né? Temos também a favor dessa tese a confirmação de algumas versões bíblicas que traduzem cosmos como universo nessa passagem. Entre elas podemos citar a Bíblia Espanhola Versão Moderna, editada pelas Sociedades Bíblicas Unidas, e a New English Bible. Ambas dizem, somos espetáculo a todo o universo. Entre as evidências indiretas podemos citar Jó 2:1 e Romanos 8:19. Leia depois. Contudo, temos que cuidar para que não sermos enganados com a onda do miticismo atual e a crença popular que seres de outros mundos estão nos visitando. Esses outros mundos criados por Deus são mundos que não caíram em pecado, portanto, eles não poderiam entrar em contato conosco. Os OVNIs, extraterrestres ou qualquer aparição alardeada são brinquedos de Satanás, operando maravilhas entre os homens para desviá-los da verdadeira palavra de Deus, a qual é a nossa única fonte segura de informação, de salvação e de orientação em relação aos últimos acontecimentos da história desse mundo. Mais do que nunca devemos fundamentar nossa confiança na revelação inspirada por Deus. Oh, glória! Tá bem claro, né, meus irmãos? Mas bem claro mesmo. Aí voltando aqui, a loucura dos homens, né? Mandando foguetes lá para o espaço. Vamos ao último vídeo aqui. Esse aqui, tá bom? Eu vou me calar, vou sair aqui. E aí vocês assistem um pouquinho e aí eu encerro. Isso só foi uma pincelada para entendermos um pouco dessa loucura humana. Fascinante, mas vocês já se perguntaram como seria o céu em outros planetas do Sistema Solar? Vou sair um pouquinho e já volto. Amém? Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e também o menor planeta do Sistema Solar. Sua atmosfera é extremamente fina, quase inexistente, o que significa que não há céu azul ou nuvens em Mercúrio. A paisagem é composta por crateras, falésias e planícies, e a superfície é quase toda coberta por poeira e rochas.
O Sol em Mercúrio parece cerca de 3 vezes maior do que na Terra e parece estar mais próximo do horizonte. Mercúrio é um planeta desafiador de estudar. Devido à sua proximidade com o Sol, falta de atmosfera significativa. Até o momento, nenhuma das sondas enviadas ao primeiro planeta do Sistema Solar conseguiram aterrissar em sua superfície. As únicas imagens que temos foram tiradas no máximo em baixa órbita. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol. Então, para encerrarmos, o mundo que nós queremos é o mundo do nosso Deus, onde habitam os anjos, é para onde nós iremos e depois voltaremos, porque Ele vai governar a terra. Está em Apocalipse, por 1000 anos Ele vai governar a terra, o próprio Senhor Jesus. Ele vai governar e nós vamos estar junto com Ele. Onde Ele estiver, nós estaremos junto com Ele. Eles o verão, as mãos trapassadas, os pés traspassados. Eles o verão, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se existe algum extraterrestre, são os anjos e o Senhor e nós, quando voltarmos para governar o mundo, porque alguns países ficarão aqui para ser governados. Isso está escrito no livro do Apocalipse. Esse é o único mundo extra-terra. O resto é só imaginação e loucura e doideira desses malucos aí que mandam foguete aí não sei para onde aí, em vez de alimentar as pessoas famintas, seus irmãos. Então é uma loucura, uma doideira. Então o mundo está um caos, meus irmãos, um caos. E o fim está próximo. Então nos apegamos na palavra, oremos ao Senhor, louvemos ao Senhor, continuamos, evangelizando as pessoas conforme Ele nos orientou, conforme o seu id. Nos esforcemos, amém? Até que Ele venha e está bem próximo. Maranata, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Deixe um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe, divulgue, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo. Fui, tchau.